Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 5, que tem como título A Missão da Igreja de Cristo. Chegamos à segunda lição do segundo bloco deste trimestre. Lembra que, de forma pedagógica, dividimos a revista em 3 partes. Primeira parte, lição 1, a lição de número 3. Segunda parte, que é a que agora estamos, vai da lição 4, 5 e o salto, lição de número 13. Essas lições estão relacionadas. E o terceiro e último bloco, a terceira e última parte, vai da lição 6 à lição de número 12. A lição de hoje ela tem tudo que ver com o trimestre passado, onde falamos sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Um trimestre falou muito sobre a missão da igreja em proclamar, em anunciar, em discipular. A aula de hoje tem alguns incrementos, porque falaremos sobre adoração, comunhão e o papel social da igreja. Mas, no geral, relembraremos muito do que foi estudado no trimestre passado. Os nossos objetivos são 3. Em primeiro lugar, refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Em segundo lugar, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua, como atos, como ações permanentes, ações contínuas. E, por fim, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. A igreja que se reúne para adorar também se reúne para servir os santos e servir os perdidos, servir os necessitados. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: e perseveravam. Essa palavra perseverar aqui significa conservar-se firme. E perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui estão as marcas de uma igreja autêntica. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Comparando traduções, temos a paráfrase NTLH, que nos diz o seguinte: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão. Olha que interessante, não é? Partindo, ele fala sobre comunhão, né? Ele utiliza essa expressão aqui, amor cristão, vivendo em amor cristão, como sinônimo de comunhão. Partindo o pão juntos e fazendo orações. A tradução NVI nos diz: eles se dedicavam. Então preste atenção, eles continuavam, eles se dedicavam, eles perseveravam, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Lucas aqui está descrevendo a beleza da igreja crescendo e se desenvolvendo. A igreja crescia porque perseverava, e ela perseverava na doutrina dos apóstolos, que são os ensinamentos inspirados por Deus, que primeiramente foram transmitidos de forma oral e agora temos eles em mãos preservados no Novo Testamento. Eles perseveravam na comunhão. A nova vida em Cristo era marcada pelo desejo de viver em comunidade, em conviver com o povo de Deus. É por isso que, quando a gente fala de igreja, a gente tem sempre em mente coletividade, não individualidade. Ah, fulano de tal vive isolado. Ele não quer saber de comunhão, ele não quer saber de reunião, ele não quer saber de congregar. Ele não é igreja, ele é um membro amputado que está morrendo ou já morreu. Quando a gente fala sobre igreja autêntica, a gente tem em mente, não é? A gente tem em mente um povo que se reúne, um povo que congrega e que por meio da comunhão se edifica. Não é? A autenticidade, ela se manifesta na permanência. E a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. É uma expressão que está muito ligada novamente à comunhão, se refere tanto à Santa Ceia como às refeições diárias, e eles perseveravam nas orações. E a palavra oração aqui, por extensão, ela tem o sentido de adoração, de direção, preservação e serviço. Eles perseveravam nas orações, servindo a Deus, buscando a orientação do Senhor. Aqui estamos diante das marcas de uma igreja autêntica, né? Da Igreja de Cristo. E uma pergunta que nós precisamos nos fazer já aqui no nosso texto áureo é a seguinte: essas coisas elas são significativas para você?
Essas marcas, elas são evidentes onde você congrega. A gente precisa parar, ponderar e refletir um pouco acerca disso aqui. Porque, como igreja, nós precisamos ter essas características, ter essas marcas, entende? Então, preste atenção, quando a igreja ela está no exercício de sua função, e aqui eu estou fazendo um link, estou linkando o texto áureo ao título da lição, a missão da Igreja de Cristo. Quando a igreja tem essas marcas, e elas são visíveis, elas são permanentes, e elas são autênticas, essa igreja está cumprindo a sua missão. É uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, uma igreja que persevera na comunhão, uma igreja que persevera nas orações, ela é uma bênção de Deus para o mundo. E é justamente sobre isso que fala a nossa verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A igreja precisa perseverar. Ali em Atos capítulo 2 a gente tem um modelo da igreja de Cristo, não é? A igreja precisa perseverar nestas coisas. E quando ela persevera, ela está sendo sal da terra e luz do mundo. Essa metáfora aqui do sal utilizada pelo autor, ela foi utilizada por Jesus em Mateus capítulo de número 5, versículo 13 e 14. Né? Por extensão, ele fala ali sobre os discípulos são a luz do mundo. Então, tudo isso aqui aponta para o testemunho da igreja. Quando a igreja ela cumpre a sua função dentro do reino, dentro do plano divino, ela abençoa todos os povos da terra. Assim como o sal dentro do saleiro está ali, não preserva, não salga, não purifica, está em um estado de inutilidade, assim também é a igreja que se confina apenas nas quatro paredes de um templo. A igreja precisa ser influência, escute, ser influência fora das quatro paredes. Você não pode ser um crente só no templo, né? Aquele crente que só congrega, aquele crente que só adora quando está dentro do templo, no momento do culto. Não. Se somos igreja, somos parte da igreja de Cristo, a igreja de Cristo ela precisa ter influência onde ela foi plantada. Ela precisa influenciar a sociedade, ela precisa influenciar o mundo. A introdução da lição, ela pode ser dividida em algumas partes, porque ela vai dar ênfase aqui àquilo que estudaremos nos pontos e subpontos. O texto bíblico diz, nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Essa afirmação, essa declaração do pastor José Gonçalves, ela está fundamentada biblicamente na grande comissão. A Igreja de Cristo recebeu uma ordem de seu Senhor de ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, discipular aqueles que se converterem e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja tem essa missão. Pedro também entende essa missão da igreja quando, na sua primeira epístola, ele escrevendo aos irmãos dispersos, ele diz o seguinte, olha, vocês são sacerdócio real, são nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos separados para uma missão, separados para um propósito. Ou seja, quando a gente falar sobre a missão, sobre o propósito da Igreja de Cristo, nós vamos abordar aqui os detalhes de como a igreja deve cumprir a vontade de Deus. A revista, aqui na introdução, ela ainda vai falar sobre a questão da grande comissão, vai citar em Mateus capítulo 28, versículo 19, e também vai abordar as características ou as marcas de uma igreja legítima, não é? A igreja que é genuína na sua adoração, que é constante no seu servir, não só a Deus, mas também ao próximo, uma igreja que por meio de suas ações, não é? Por meio de suas movimentações, ela revela o amor de Deus. Então a gente vai tocar nessas marcas aqui e vamos entendê-las sobre o prisma de uma missão a ser cumprida. Então veja que
Dentro dos pontos e subpontos da lição, nós vamos explorar a missão da igreja e a proclamação, né? E proclamação aqui pode ser dividido tanto em pregar os perdidos como discipular os salvos. Veremos também essa faceta da missão da igreja em adoração e edificação. A igreja, ela tem ela se movimenta em direção à adoração a Deus, ela adora exclusivamente a Deus, e o ambiente da igreja é um ambiente de crescimento espiritual. E por fim, falaremos sobre a missão da igreja na esfera social, né? Não só na esfera social entre os irmãos, mas no seu relacionamento com o mundo, ok? Vamos lá! Nosso primeiro ponto nos diz pregação e instrução. Preste atenção, meus irmãos, a gente vai desenvolver agora o primeiro subponto, mas antes eu quero dizer aos meus irmãos do YouTube que o subsídio que eu estou utilizando está disponível aqui na descrição do vídeo, certo? Você pode clicar no link azul aqui embaixo e fazer o download desse material gratuitamente. O que é que nós pedimos a vocês? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe o like e comenta qualquer coisa aí nos comentários. Amém, glória a Deus, aleluia. Faz isso porque você vai estar nos ajudando, certo? A gente prepara essa pré-aula com muito carinho, escreve esse subsídio com muita dificuldade e pedimos a vocês apenas essas ações. Faz logo agora no começo do vídeo para não esquecer. Meus irmãos da Ferramenta EBD, um abraço mais que especial a vocês. Não é? Vocês sabem que além da pré-aula, além do subsídio, vocês têm acesso dentro da plataforma da ferramenta a materiais exclusivos. Quem está me assistindo e ainda não é aluno assinante, está perdendo tempo. Clica no link azul que também está aqui embaixo e vá conhecer a plataforma da Ferramenta EBD. Eu tenho certeza que você ficará encantado com o tanto de recurso que disponibilizamos para os alunos assinantes. Vamos à nossa aula aqui, começar o nosso primeiro subponto, proclamando as boas novas. Aqui nós temos a primeira faceta da missão da igreja, proclamar. A igreja é um povo que proclama as boas novas. A lição nos diz, a igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Quando é que a igreja abençoa o mundo? Quando ela está alinhada com os propósitos de Deus. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou, veja, ordenou os discípulos a pregarem o Evangelho. Nós temos uma citação de Marcos capítulo 16, versículo 14 ao versículo de número 20. E aqui está revelada a grande comissão. Você quer ser uma fonte de bênção para o mundo? Viva os propósitos de Deus para a igreja. Nós precisamos estar alinhados com o projeto do reino. Quando a igreja se alinha com o projeto do reino, a igreja é essa fonte de bênção para o mundo. Olha o que Jesus disse à sua igreja em Mateus capítulo 28, 18 ao 20. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, quando a igreja cumpre a missão, ela cumpre debaixo de uma autoridade que está acima de todas as autoridades, quer na terra, quer no céu. Então, eu vou pregar o evangelho, mas estão tentando me calar, estão tentando me refrear, vão amordaçar a igreja. Calma, rapaz, tu está em uma missão a serviço do rei e ele é uma autoridade maior do que a autoridade do Estado, do que a autoridade política, do que qualquer outra autoridade no mundo, visível e invisível. Você está debaixo dessa autoridade, você está indo, não é, debaixo dessa autoridade. Aí ele diz assim, portanto, ou seja, já que eu tenho toda a autoridade, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Qual é o campo de atuação da igreja? O mundo todo. Então, onde a igreja está plantada, ela pode sim desenvolver o seu chamado, a sua vocação, cumprir a sua missão. Vão a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Qual é a garantia de sucesso da igreja? Qual é a garantia de que a igreja será vitoriosa? Ele está com a igreja. A igreja não está sozinha. A igreja
está debaixo de uma autoridade e o próprio Jesus está com a igreja no desempenhar de sua missão. Que coisa extraordinária! A igreja tem a responsabilidade de proclamar, né? Mas ela vai em garantia de vitória, porque o Senhor tem autoridade no céu e na terra e Ele está conosco. Então Jesus confia essa missão da evangelização à sua igreja, e todo cristão, todo membro do corpo de Cristo tem a responsabilidade de participar desta missão com a finalidade de levar os pecadores a Cristo, seja por meio do evangelismo infantil, do evangelismo pessoal, do evangelismo em massa, culto. Eu posso falar aqui os trabalhos da minha igreja local aqui: culto volante, culto evangelístico, mini cruzada, evangelismo pessoal, né? Aquele porta a porta, entrega de literatura, culto na feira, visita nos lares, estudo nos lares. Então, meus irmãos, a gente precisa se envolver como igreja na proclamação do evangelho. A gente entende que a grande comissão, nas palavras do pastor Cláudio Nó de Andrade, em seu dicionário teológico, é o seguinte: é a incumbência de se evangelizar o mundo que o Senhor entregou aos seus discípulos. A grande comissão envolve o tríplice encargo: evangelizar, discipular e batizar. A grande comissão compreende tanto a evangelização nacional como a proclamação transcultural da mensagem de Cristo. Não é uma tarefa a ser executada de maneira sucessiva, mas de forma concomitante. Como assim? Ao passo que a igreja evangeliza local, não é? Ela também deve evangelizar transcultural. Ou seja, as missões nacionais devem caminhar lado a lado com os esforços para se ganhar outros povos para Cristo. Resumindo tudo que falamos até aqui e a nossa missão de proclamar, no Pacto de Lausanne, uma frase muito bonita, ela foi impressa de forma impactante. Veja o que é a missão da igreja em proclamar. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura. Isso aqui resume a nossa missão como igreja de proclamar. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura. Aí chegamos ao segundo subponto, o objeto da pregação. E a revista diz o seguinte: o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém. Veja, o conteúdo da mensagem, a centralidade da mensagem, não é uma coisa subjetiva, é alguém, né? É uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos capítulo 5, versículo 42. Me permita, de forma bem objetiva, lhe dizer o seguinte: Jesus, ele é o eixo das Escrituras. E isso está claro em um texto lá no Evangelho de Lucas, quando ele diz o seguinte: as Escrituras testificam de mim. Ou seja, a lei, os profetas, o Antigo Testamento testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39 também diz: as Escrituras testificam de mim. Então Jesus, pregar sobre Cristo é a centralidade do Evangelho. A sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, as suas ações, o seu plano. A mensagem da igreja é uma boa nova de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A mensagem da cruz não revela fraqueza, ela revela poder. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, versículo 16. É o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como também do gentil. Glória a Deus, é uma mensagem poderosa. Estão querendo trocar a espada do Espírito por um canivete, né? Tirar a centralidade do Evangelho, tirar Cristo do Evangelho e começar a pregar autoajuda, começar a pregar formas de se enricar, né? O Evangelho, a teologia da prosperidade, ela está dando lugar ao Evangelho coach, que está se popularizando hoje no Brasil. E a gente precisa tomar cuidado com essas novidades. Quando Cristo não é o centro, a mensagem não tem fundamento, não tem poder, não tem eficácia. A igreja proclama as boas novas de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. A salvação é pela graça, não mediante esforço. Precisamos nos arrepender para entrar e ver o reino de Deus. Precisamos viver em santidade para agradar ao Senhor. E esse tipo de mensagem está caindo em desuso em nosso tempo. Mas a igreja de Cristo não abandona a sua missão de proclamar. Não adultera a mensagem que recebeu do Senhor Jesus.
Terceiro ponto, discipulando os convertidos. Olha o que a revista diz, não é? Veja, missão da igreja, proclamar, pregar aos de fora, ganhar os de fora por meio da pregação, e agora os que estão dentro da igreja precisam ser discipulados para que tenham a sua fé consolidada. A lição diz pregar e proclamar é levar a palavra de Deus às que estão do lado de fora. Isso aqui, lado de fora da igreja. Enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Vamos definir aqui o que é discipulado, não é? O discípulo, ele é alguém, ele é um pupilo que se submete aos processos de aprendizado sobre a responsabilidade de um professor. O pastor Cláudio Nó de Andrade, em seu dicionário teológico, traz a seguinte definição. Discípulo é aquele que se coloca sob a tutela de um mestre a fim de aprender uma arte ou ofício, ou para enfronhar-se nas lides de um ministério bíblico. É aquele que está na posição de aprender. Logo, a gente precisa também entender o que é discipulado. O discipulado é um relacionamento pessoal de um discípulo maduro e outros novos discípulos, onde o primeiro, ou seja, o discípulo maduro, ensina os últimos as doutrinas elementares do cristianismo. O Mark Dever, ele diz que discipular, eu acho isso muito bonito, é ajudar outros a seguir Jesus. É a minha missão, é a sua missão. Você está cumprindo essa missão de discipular quando você está ensinando na escola bíblica dominical. Você está cumprindo a missão da igreja quando você sai os domingos de manhã, ou seja, o sábado à noite, ou qualquer outro dia da semana, para na escola dominical ensinar a palavra de Deus em uma classe com 2, 3, 4, 5, 20, 30 alunos. Glória a Jesus! O discipulado é de suma importância, porque, em primeiro lugar, ele é uma ordem direta de Jesus, conforme Mateus 28, 19 e 20. A ausência do discipulado gera o pecado da superficialidade e da condenação, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 4 ao 5, e também Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 13. O discipulado, ele é indispensável porque ele promove maturidade espiritual. Olha o que diz Colossenses 1, 28. Nós, os que proclamamos, advertimos e advertindo e ensinando a cada um que com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quando o apóstolo Paulo discipula alguém, ele está tentando levar essa pessoa à maturidade. A pessoa perfeita em Cristo é a pessoa madura na fé. E uma pessoa madura na fé não é somente aquela que conhece, mas aquela também que pratica. Ela conhece, ela pratica, ela vive. O discipulado tem esse objetivo, essa finalidade de consolidação. Em segundo lugar, nós temos aqui outra faceta da missão da igreja, adoração e edificação. Preste atenção nesse subponto 1 aqui, uma comunidade adoradora. Glória a Deus. No contexto bíblico, é o que diz a revista, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privadamente. Tem a ver com a nossa maneira, isso aqui é fantástico, com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. O Dr. Russell Shedd, ele diz que adorar ao Senhor é uma responsabilidade nossa de glorificar o Criador, de honrar nosso Pai, aquele que nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando a gente fala que a igreja tem a responsabilidade de adorar, vai muito além dos cânticos que acontecem no momento do culto, né? Ah, meus irmãos, um momento de adoração, né? Em adoração eu me rendo a ti. Aí vai lá, adora, aí canta aquele hino e o povo entra naquele estado ali de bendizer ao Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, língua estranha, mas adoração é mais que isso. Porque a palavra que o Novo Testamento utiliza para adoração, latreia, proskunel, esses termos apontam para um serviço. Adorar é servir. E esse serviço deve ser prestado ao gosto de Deus.
É isso que é adoração, é quando eu estou servindo, é quando eu estou me entregando em sacrifício ao Senhor, que é o culto racional, lá em Romanos capítulo 12. O sacrifício não é mais um animal morto, o sacrifício agora é um sacrifício vivo, sou eu, é eu me colocando no altar de Deus como uma oferta de cheiro suave. E quando eu sirvo ao Senhor, ao gosto dele, eu estou adorando de forma verdadeira. Adoração é uma coisa extraordinária. É por isso que a Bíblia ela vai nos dar algumas orientações do que é adoração no Antigo e Novo Testamento. Veja só um texto muito bonito em Gênesis capítulo 22, versículo do 1 ao 5. Abraão está subindo no monte para entregar Isaque ao Senhor. Ele vai matar o menino, vai degolar o menino e depois vai queimá-lo. Aí ele diz às pessoas que estavam acompanhando na ocasião, fiquem aqui, né? Com o jumento, e eu e o moço, ou seja, Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele diz o seguinte, eu vou subir, vou adorar e depois vou voltar. O que é adoração aqui nesse contexto? Adoração aqui nesse contexto é abrir mão, é sacrificar, é entregar por obediência àquele que nos amou primeiro. Ou seja, é ofertar por obediência, é sacrificar. Veja o que é adorar, essa entrega total. Lá em João capítulo 4, versículo 21 ao 23, Jesus fala de adoração e ele utiliza essa definição. Olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração ela não está confinada a um horário, ela não está confinada a um lugar, ela não está confinada a um templo. A verdadeira adoração ela acontece em todo lugar. Quando eu sirvo a Deus, no meu trabalho, de forma honesta, eu estou adorando. Quando eu honro meu pai e minha mãe, eu estou adorando. Porque adorar é prestar um serviço a Deus, ao gosto de Deus. É colocar a nossa vida à disposição dele. É entregar os nossos membros não ao pecado, mas a Deus. As minhas mãos são tuas, os meus olhos são teus, a minha boca é tua, os meus pés são teus. A igreja, escute, a igreja, ela deve viver, respirar a adoração. Ela foi separada, ela foi criada para servir. E quando ela serve, ela adora. Quando ela adora, ela é uma bênção, ela é um testemunho para o mundo, ela cumpre a sua missão. O segundo subponto, uma comunidade edificadora. A lição diz, a igreja é uma comunidade proclamadora, certo? Adoradora, ok. E edificadora. É só. A igreja ela tem a missão de proclamar e adorar. Para cumprir essa missão, a igreja precisa ser uma comunidade que edifica, uma comunidade que promove crescimento espiritual, moral e social dos seus membros e da sociedade. O apóstolo Paulo, ele tem um texto muito significativo escrito aos irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5 e 11 diz o seguinte: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O que é que Paulo está ensinando aqui? Que o ambiente da igreja é um ambiente de crescimento espiritual. O termo edifiquem-se refere-se ao ato de alguém que promove o crescimento de outro em sabedoria, piedade, felicidade e santidade. Tendo em mente a grandeza da salvação, o grande amor do Salvador e a iminência de sua volta, nós devemos exortar uns aos outros por meio da doutrina, do encorajamento e de nosso exemplo. E dentro do ambiente da igreja, nós crescemos. Nós somos edificados. Mesmo aquele irmão chato, porque dentro da igreja tem irmão chato. Eu sei que aí na sua igreja tem aquele irmão que é chato, que é insuportável. E para esse irmão a Bíblia diz assim, suporte. A gente não aguenta não, tem que suportar. Né? Não é, a Bíblia nem diz assim, ame, né? Me permita aqui essa frase. Né? A Bíblia nem diz, ame esse irmão, não, é suporte. Suporte. Tem gente dentro da igreja que foi colocada por Deus ali para nos ensinar paciência. Porque tem irmão que é chato e a gente suporta ele por amor a Deus. Olha, meus irmãos, o ambiente de comunhão é um ambiente de crescimento espiritual. Porque dentro desse ambiente, né, de crescimento espiritual, Deus nos deu a comunhão, o convívio uns com os outros, e sempre estamos crescendo.
né, uns com os outros. Nós temos a ação do Espírito Santo no meio da igreja, da coletividade. E isso nos edifica, isso promove crescimento espiritual. E nós temos ali também a liderança estabelecida por Deus, que foi estabelecida para que o povo de Deus seja edificado. Então, o ambiente da igreja deve ser um ambiente que promove crescimento. Quando a igreja ela é edificadora, é sinal de que ela está cumprindo a sua missão. Veja, falamos sobre proclamar, e proclamar se divide em pregar e discipular. Nós falamos sobre adorar e agora falamos sobre edificar. E por fim, nós temos aí a comunhão e a socialização. A igreja, ela está no mundo, não é? Ela é tanto a favor do mundo como contra o mundo. Como assim, irmão Murilo? A igreja é a favor do mundo quando ela se coloca dentro dos projetos divinos. E quando a igreja ela está dentro dos projetos divinos, ela é a favor do mundo porque ela revela Cristo ao mundo. A igreja ela não é o reino, mas ela torna o reino visível. Isso é uma bênção para o mundo. A igreja foi criada, né? Acho que é me esqueci o nome agora do autor, né? Mas ele chega a dizer que a igreja é a única instituição criada em benefício não dos seus associados, mas dos que estão fora. Então, a igreja ela é a favor do mundo quando ela prega, quando ela ora, quando ela intercede, quando ela serve. Mas ela é contra o mundo quando ela denuncia o pecado, quando ela vive em santidade, quando ela não se submete ao sistema mundano. E, meus irmãos, dentro dessa realidade, não é, de que a igreja não é do mundo, não é, mas ela está no mundo, nós precisamos entender que a sua influência deve se estender. Eu não estou falando aqui de uma politização, de uma cristianização, da política, não estou falando disso, mas estou falando que a igreja deve ser influência. O pessoal deve olhar para a igreja e de fato vê-la como luz em meio às trevas, influência da igreja na sociedade. Aí nós temos aí o primeiro subponto, vai falar sobre a fé na esfera fraternal. E isso aqui é maravilhoso. A lição diz, um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega koinonia, traduzida como comunhão aqui, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. A comunhão dos irmãos deve ser uma bênção para o mundo. Pessoal, escute, o pessoal deve olhar para a igreja. É lógico que a igreja não é formada de pessoas perfeitas, mas o mundo deve olhar para a igreja e ver na igreja, através da comunhão dos seus membros, o amor de Deus revelado. Entendeu? Quando a igreja se divide, quando os irmãos não são unidos, essa igreja dá um mau testemunho para o mundo. Ela perde sua capacidade de salgar, ela perde a sua luz. Mas quando a igreja é unida, meu Deus do céu. Rapaz, que coisa linda esse povo tão unido, não é? Esse povo que se chama de irmão, chama um ao outro, chama uns aos outros de irmão. Que coisa linda, a igreja é uma família. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Essa fraternidade. O Mark Dever, ele resume muito bem a ideia desse subponto com as seguintes palavras. Demonstramos ao mundo que fomos mudados, guarda isso aí, que fomos mudados, não primeiramente porque memorizamos versículos bíblicos, oramos antes das refeições, entregamos o dízimo do nosso salário e ouvimos músicas evangélicas, e sim porque mostramos de maneira crescente uma disposição de suportar, perdoar e amar um grupo de pecadores semelhantes a nós. Eu vou reler porque você precisa escrever isso aqui, você precisa guardar essa frase. Você precisa escrevê-la num papel e entregar para todos os seus alunos em classe. Demonstramos ao mundo que fomos mudados, não primariamente porque memorizamos versículos bíblicos, oramos antes das refeições, entregamos o dízimo do nosso salário e ouvimos músicas evangélicas, e sim porque mostramos de maneira crescente uma disposição de suportar, perdoar e amar um grupo de pecadores semelhantes a nós. Glória a Deus! Meu Deus, isso aqui é fantástico! Isso aqui é extraordinário! Quando a igreja está unida e todos os seus membros estão bem ajustados, essa igreja revela Cristo ao mundo. Ela influencia na esfera social.
Nós temos aqui o segundo subponto, unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e da fraternidade entre seus membros. Aqui é nada mais que uma extensão do que acabamos de falar. Unidade refere-se à condição de estar unido, de agir em conjunto, de ter um propósito em comum ou de estar em harmonia. Apesar da diversidade de língua, de cor, de raça, de estrutura familiar, de condição social, o povo de Deus é unido. Aí vem aqui a palavra fraternidade. A fraternidade é vista como a prática de amar e cuidar uns dos outros como irmãos e irmãs em Cristo, independente de diferenças ou origens. Isso envolve demonstrar compaixão, apoio mútuo e respeito e buscar o bem-estar e a dignidade de todos, refletindo dessa maneira o amor e a bondade de Deus. A igreja, no exercício de sua missão, deve viver fraternalmente em unidade. Escute! Jesus fundou a igreja e não a denominação. Acaba com isso de dizer que a igreja é certa, o povo daquela igreja tal não presta, o povo daquela outra denominação tal não presta. Acaba com isso. Eu não estou falando aqui de seita. Escute, não estou falando de seita. A seita precisa ser condenada, denunciada, exposta. Eu estou falando de irmãos na fé, que muitas vezes nós criticamos, muitas vezes nós rechaçamos, baseado em costumes, em coisas humanas. Pesado, não é? Mas é verdade. A igreja precisa estar unida, mas tem diferença teológica. Mas a diferença teológica é naquilo que é secundário. Não, mas tem diferença nos usos e costumes, mas os usos e costumes são locais e humanos. Vamos lá. Por último, a fé na esfera social. É até perigoso falar isso aqui. Tome muito cuidado quando a gente fala sobre a missão integral da igreja, viu? Porque geralmente isso nasce em berço de liberalismo teológico. De gente que quer fazer da igreja apenas uma instituição social. Não, a igreja ela tem uma responsabilidade social. Mas o foco, sempre a centralidade da igreja não é a ação social. Eu sou um crítico de ação social. De pegar o dinheiro dos irmãos, o dízimo dos irmãos, os recursos da igreja e fazer sopão para dar gente sem futuro. Eu vou usar uma expressão pesada aqui, né? Fazer sopão, fazer marmita para dar bebo. Eu não sou de acordo com isso. Principalmente quando a igreja tem necessitados. Primeiro os de casa. Se os de casa não têm necessidade, a gente atende os de fora. Eu penso assim, você pode discordar de mim. Tem um irmão necessitado aqui, tem uma irmã precisando ali. Aí eu vou, faço uma ação social em uma praça, faço um sopão ali, uma coisa aqui. Aí dou lá comida a meio mundo de gente, aquela coisa toda. E dentro de casa eu tenho gente necessitada. Não aceito isso. Primeiro o de casa. Agora, quando a igreja ela cumpre sua responsabilidade com os de casa, com os irmãos necessitados, e ela vai servir ao próximo nas suas necessidades, os de fora, na sua necessidade, ela deve fazer isso com sabedoria. A gente precisa evitar dois erros. Primeiro erro que a gente precisa evitar é o erro de achar que não temos a responsabilidade de ajudar. Temos sim a responsabilidade de ajudar. A Bíblia diz isso em Provérbios 3, 27 e 28. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se tens agora contigo. Olha o que é que diz Provérbios 14, 21 ainda. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. A gente tem sim a responsabilidade de ajudar, mas ajudar com sabedoria. Ajudar com sabedoria. A igreja tem que ter muita sabedoria em suas ações sociais. Porque existem muitos aproveitadores. Agora, não é porque existem aproveitadores que a gente deve reter a mão. Devemos ajudar. O segundo erro a ser evitado é o seguinte: os que são assistidos pela igreja não devem esperar unicamente da igreja, dos irmãos, para serem supridos, mas devem crer no amor do Senhor, crer no Senhor, e trabalhar para uma mudança do quadro de suas vidas.
Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses capítulo 3, se você não trabalha, também não coma. Porque tem gente que quer viver da fé às custas da igreja. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse negócio de a igreja tá sustentando preguiçoso, de jeito nenhum. Não trabalha, não coma. Eu não digo nada, não é? A Bíblia diz que a gente tem que comunicar a nossa necessidade aos santos. Mas olha, irmãos, uma coisa é necessidade, né? E uma coisa é alguém querer viver só de privilégio. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A igreja deve se envolver com ação social, questão de imigrante, questão de acolher, morador de rua. A igreja deve fazer muito isso mesmo. Né? Ajudar quem precisa em época de calamidade, de enchente, de temporal. A igreja deve ser o braço de Deus aqui na terra para os necessitados. Mas ela deve fazer isso com sabedoria e também entendendo que a centralidade de sua missão é pregar o evangelho a toda criatura. A ação social da igreja sempre deve, não deve ser um fim em si mesma, mas sempre deve estar atrelada com o projeto de evangelismo, para que ela cumpra a sua missão em todas as esferas. Certo? Vocês entenderam? Olha, eu faço uma crítica à ação social, mas me envolvo com a ação social. Mas a ação social, a igreja deve tomar muito cuidado com isso, para ela não perder o seu foco, não perder o seu objetivo, e muito mais que isso, né? Para ela não estar enveredando em um caminho perigoso de acostumar pessoas que gostam de se aproveitar da boa vontade da igreja a viverem assim, a sugarem a igreja. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso aí. É um tom mais pesado, desculpem terminar com esse tom, mas é isso mesmo, certo? Vamos recapitular. Nesta lição nós estudamos e aprendemos a respeito dos seguintes pontos. A igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado em palavras e ações. Em segundo lugar, a genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. E por último, o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. Deus abençoe, meus irmãos. Esta foi a nossa aula de número 5. Tenham um ótimo final de semana e uma ótima aula na Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, abra a jaula.